Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, temos nos dedicado nos últimos programas a falar um pouco sobre uma série de heresias dos começos da Igreja e que afetavam diretamente a própria identidade de Jesus. A fé católica diz que ele professa que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas houve aqueles que negavam que ele fosse verdadeiro Deus, como foi o caso, por exemplo, do arianismo, condenado no Concílio de Nicéia, no ano 325. Haviam aqueles que negavam que ele fosse verdadeiro homem, como era o caso do docetismo, do qual nós já temos sinais na primeira carta de São João, né? São João vai insistir que aquele que nega que Jesus veio na carne é o anticristo. O que vimos, o que ouvimos, o comemos com ele, o que tocamos, isso vos anunciamos, mostrando que ele tinha sim um verdadeiro corpo. E é impressionante como que alguns negavam isso. No último programa nós falávamos da heresia nestoriana, parágrafo 466. Nestório via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina, a pessoa do Filho de Deus. É como se fossem Jesus duas pessoas, né? Uma pessoa humana unida a uma pessoa divina. E aí o terceiro concílio ecumênico que se reuniu na cidade de Éfeso, no ano 431, e que teve como um dos grandes baluartes São Cirilo de Alexandria, vai ensinar que o Verbo uniu a si, em sua pessoa, uma carne animada por uma alma racional. E assim ele se tornou verdadeiro homem. Então, o sujeito das ações de Jesus, o sujeito da humanidade de Jesus é o próprio Filho de Deus. É a pessoa divina do Filho de Deus que assumiu essa humanidade desde a sua concepção. É por isso também que o Concílio de Éfeso proclamou, em 431, que Maria tornou-se verdadeiramente mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. O Concílio de Éfeso declara o seguinte: mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, não porque Maria fosse uma deusa que deu a ele a natureza divina, ele a tem desde toda a eternidade, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, um corpo animado por uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Já dissemos mais de uma vez, nós somos templos do Espírito Santo, nós somos habitação do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo e eu, o Espírito Santo e você, somos pessoas diferentes. O Verbo e Jesus eram uma única pessoa, o Verbo de Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria. Então ela não foi mãe só do homem Jesus, porque não havia só o homem Jesus. Jesus nunca foi só homem. Jesus sempre foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem desde a sua concepção. E aí chegamos ao parágrafo 467, mais uma heresia que colocava em risco a fé ortodoxa, a fé católica. Os chamados monofisitas. Physis quer dizer natureza. Monofisitas, eles diziam que em Jesus havia uma única natureza. A partir do momento em que a natureza humana foi assumida pela pessoa divina do Filho de Deus, aquela natureza humana deixou de existir. É como se tivesse havido uma fusão. A humanidade praticamente deixou de existir porque, naquela fusão, a natureza divina predominou e absorveu a natureza humana. Então, os monofisitas afirmavam que a natureza humana tinha deixado de existir como tal ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. Aí nós vamos ter mais um concílio ecumênico que vai se reunir
dessa vez já o quarto concílio ecumênico da história, no ano 451, que se reuniu em Calcedônia. E ele vai confessar o seguinte: na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo humano, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo alguma suprimida por essa sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só substância. Então vejam só, meus queridos, a importância deste concílio de Calcedônia, dos mais importantes concílios de toda a história da Igreja. Na verdade, como eu já disse, todos os 7 primeiros concílios foram importantes. O concílio de Nicéia foi fundamental ao definir que Jesus é verdadeiro Deus. O concílio de Éfeso também muito importante, ao mostrar que Jesus não era simplesmente... Em Jesus não havia duas pessoas, a pessoa humana unida à pessoa divina, além de falar da maternidade divina de Maria. Mas o Concílio de Calcedônia vai dizer que não houve mudança nem na divindade, nem na humanidade de Jesus por causa da encarnação. Ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na divindade, perfeito na humanidade. Um só Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. Ou seja, a diferença da natureza humana e da natureza divina, ela não é suprimida. A natureza humana não foi absorvida, engolida pela natureza divina. Elas se uniram. Uma união que a teologia cunhou uma expressão chamada união hipostática. Estar debaixo, a natureza divina está escondida por detrás da natureza humana, mas não aniquilada, a natureza humana também não foi aniquilada, de modo que em Jesus as propriedades da natureza humana e da natureza divina, elas se conservam, mas se conservam unidas na unidade da pessoa. Jesus era uma única pessoa, a pessoa do Filho de Deus, que se encarnou, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e semelhante, consubstancial a nós, segundo a humanidade. Interessante que o concílio usa a mesma expressão também para nós, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade. Semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade. Então, meus queridos, que o Senhor nosso Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.